Hello students, how are you? Então, na nossa última aula, nós revisamos alguns assuntos como parts of the house, partes da casa, bedroom, bathroom, kitchen, living room, garage, yard, dining room, dentre outras. Nós revisamos também alguns objects que se encontram dentro da casa, alguns que fazem parte da construção e outros que são objetos de decoração ou móveis, yes? Então, tudo isso nós conversamos na aula passada, além do nosso tema central, que é o uso das expressões there is e there are. Lembrando aqui com vocês, people, there is e there are são expressões que têm exatamente o mesmo significado. Então, there is e there are são a mesma coisa, porém, there is é usado para singular e there are para plural. E ambos significam que há, existe, tem. Então, um exemplo prático. Tem um carro na minha garagem. There is a car in my garage. Há um carro na minha garagem. Como é um car, eu vou usar there is. Agora, vamos supor que existam three cars, 3 carros na minha garagem. Como que eu vou expressar isso? There are 3 cars in my garage. There are 3 cars in my garage. Então, o uso de singular e plural, ok? Nós vamos hoje fazer uma activity que está na page 6. Page 6 da nossa apostila, exercise 1. Look at the images on this page and read the title of the text. What do you think this article is about? Então, observando todas as imagens que aparecem na page 6, qual será que é o tema desse texto? Bom, se vocês derem uma olhada, logo vocês vão perceber que o tema é bedrooms, quartos. Então, acompanhe a leitura do texto do number 1 com a teacher. Let's go. Children's bedrooms around the world. A child's bedroom often expresses their identity. From brightly colored walls filled with posters to toys and books scattered around, it is truly their place of comfort. But for some children around the world, their bedroom is no more than a mat outside or a collection of old sheets, tires, and trash on a dirt floor. The inequalities children face are depicted in James Mollison's photo series, Where Children Sleep. His photographs were shot in the United States, Japan, the West Bank, Colombia, Cambodia, and many other locations. Well, people, então esse text, só para que vocês entendam um pouco melhor, trata-se de um livro, onde um autor aqui chamado James Mollison, ele tirou várias fotos de quartos de crianças in different parts of the world, em lugares diferentes no mundo todo, como esses países mencionados aqui no texto. E o que ele quer retratar com isso? Qual que é o objetivo? O objetivo é que a gente perceba, que todo mundo que veja essas pictures, essas photos, percebam a diferença entre a classe social, os benefícios, a vida boa ou ruim das crianças do mundo todo. Então, essas fotos aqui da nossa apostila ainda trazem fotos de crianças que têm o seu bedroom, que têm alguns toys, alguns quartos são mais sofisticados, outros menos, mas todos têm o seu cantinho com os seus brinquedos, com os objetos que eles gostam. Mas o texto menciona que para algumas crianças no mundo, infelizmente, o seu bedroom trata-se apenas de um tapete do lado de fora, ou lençóis velhos, pneus velhos,
lixo num chão sujo. Então, infelizmente, essa é a realidade de muitas crianças no mundo. Então, o texto traz essa reflexão para nós, ok? Para que nós sejamos gratos pelo que nós temos. Então, além de nos ensinar várias palavras sobre English, nos traz essa reflexão, ok, students? O que nós precisamos fazer? Agora que nós já lemos e entendemos um pouco melhor sobre o texto, nós vamos responder true or false, verdadeiro ou falso, para as frases a seguir do exercise number 2. Primeira frase. Bedrooms are connected to identity. Bedrooms are connected to identity. Os quartos estão conectados à nossa própria identidade, ou seja, eles têm uma aparência que tem a ver conosco, com o nosso gosto, com a nossa personalidade, com o lugar em que moramos, com a nossa classe social. True or false? Segunda frase. Children's rooms are the same all over the world. Children's rooms are the same all over the world. Os quartos das crianças são iguais, são os mesmos em todos os lugares do mundo. True or false? Terceira frase. The photo series Where Children Sleep shows children from only one country. The photo series Where Children Sleep shows children from only one country. Only one country? True or false? Verdadeiro ou falso? De país somente? Yes or no? The next, próxima. There are many toys in Kaya's bedroom. There are many toys in Kaya's bedroom. Então, achem quem é Kaya e respondam true or false para essa frase. O exercise number 3 mostra duas fotos dessa mesma série, desse mesmo book, Where Children Sleep. Nós temos de um lado a Lee, she's 10 years old, she's from Beijing, China. And Juan David, 10 years old, from Medellín, Colombia. O que vocês precisam fazer a respeito dessas duas imagens do exercise 3, alunos? Observem esses bedrooms e escrevam frases com there is e there are. O que tem nesses quadros? O que vocês conseguem, nesses quartos, aliás? O que vocês conseguem identificar? Brinquedos, livros, computador, instrumentos musicais, posters. Então, analisem cada imagem e escrevam 3 frases sobre cada uma delas, ok? Essa será a sua homework e nos encontramos na nossa próxima aula online. Bye bye and see you next time.